Você não acorda numa terça-feira e decide: bom, hoje eu vou trair tudo aquilo em que eu acredito. Não, líder se perde aos poucos. Tome muito cuidado com isso. Como eu disse nessa série sobre liderança, eu estou falando sobre experiências da minha própria carreira. E eu já me vi fazendo coisas que eu não acreditava. Eu não estou falando aqui de corrupção ou de um desvio grave de caráter, mas eu estou falando sim de que o dia a dia vai te consumindo e você acaba se perdendo, inclusive naquelas suas convicções que estão tão profundas em você, que são valores e princípios seus. E aí eu vou começar aqui esse vídeo definindo o que são valores, né? Valores, primeiro, o que não são, né? Valores não são aquelas palavras bonitas que você diz ou que você coloca na parede ou tudo mais. Valores são aqueles princípios que eles continuam fortes para você, você continua respeitando, mesmo sob pressão de prazo, de orçamento, sob, enfim, todos os tipos de pressão que se pode ter numa vida corporativa ou numa vida humana, né? Estamos aqui falando de liderança, mas somos todos humanos e o que a gente precisa entender é como lidar com isso, né? Então, bom, princípio é algo que você não pode abrir mão ao longo da sua carreira inteira, mas às vezes acontece até por vaidade. Então vamos lá, você está numa função em que você precisa absorver absolutamente todas as áreas sem estrutura e você quer entregar, e você é uma pessoa dinâmica, uma pessoa impetuosa, e você vai fazer, vai acontecer, vai tentar absolutamente fazer a entrega, seu tático e seu estratégico planeja tudo, e você vai acabar se perdendo. Então tome muito cuidado, pois essa é a receita para você vender, inclusive, os seus valores e princípios. Então, vou contar para vocês o que aconteceu comigo, tá? Então, eu venho de consultoria, já trabalhei em administração pública, trabalhei 11 anos com educação. Em um determinado momento da minha carreira, eu me vi ferindo algumas dessas coisas, são convicções absolutas minhas, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava lá com a consultoria, eu aprendi profundamente a trabalhar com método, né? Então, aí eu falo, o que é método, né? Método é aquela organização das atividades, tarefas, organização em processos, projetos, é colocar as coisas de uma maneira organizada para que você tenha melhores resultados, que você tenha previsibilidade. Mas eu tinha tantas áreas para atuar ao mesmo tempo que eu acabei cedendo ao improviso. Pronto, esse foi minha primeira falha, cara. Putz. Mas método não é um princípio meu, não é um valor, não é algo que eu cultuo. Então eu não posso abrir mão disso. Mas em determinado momento eu abri para tentar dar conta de tudo e tal. E aí a grande cilada é você acreditar no vamos fazer agora e depois eu arrumo. Esse depois não vem nunca, você não arruma mais. Então, eu não estou falando que você não pode fazer absolutamente nada sem método. Eu estou dizendo que você não pode sacrificar o método, ou neste caso, qualquer um dos seus princípios e valores fundamentais, em detrimento, né, de absolutamente tudo para conseguir uma entrega. Então, ou várias entregas concomitantes, com prazos impossíveis. O que você precisa fazer é se despir da sua vaidade e falar: gente, é o seguinte, com esses recursos não é possível e tudo mais, por mais que isso seja impopular, né? A coragem para ser impopular é um dos elementos fundamentais da liderança.
Bom, outro aspecto, eu acredito em feedback, em desenvolver as pessoas. E aí a gente foge de conversa difícil. Não porque a gente não tenha preparo para fazer conversas difíceis, ou porque a gente tenha medo dos liderados, ou, né? Ou falta de coragem, né? Como eu disse. Não, é porque a gente não tem tempo, a gente assumiu muito mais demanda que a gente é capaz de entregar, ou qualquer ser humano seria capaz de entregar, sem estrutura para isso, porque assim, o problema não é ser CEO, COO, o problema não é isso. O problema é que um bom CEO tem uma excelente estrutura que dá respaldo para suas entregas. Essa questão de viver como um super-herói, aquela pessoa que é o self-made man, a pessoa que efetivamente faz e acontece, que não tem medo de nada, isso pode até funcionar por algum tempo, mas isso não se sustenta no longo prazo. Então você acredita em feedback, formar pessoas e tudo mais, mas evita a conversa difícil porque você não tem tempo para ter as conversas difíceis. Bom, esse é o primeiro sintoma. Aí você acredita em justiça, mas aí o time já não sabe muito o que esperar de você, porque para fazer aquelas entregas, para conseguir cumprir, você vai exigir demais do time, ainda mais de você. Vai falar, gente, eu sei que tá errado, mas vamos fazer só dessa vez porque a gente precisa entregar. Não tem outro jeito. E aí você vai se perdendo. E aí, por último, e não menos importante, você diz que acredita em pessoas, mas você não tem tempo para elas, você não ouve as pessoas. E aí, que tipo de líder será você ao fazer isso? Olha, gravar um vídeo sobre isso, um consultor, uma pessoa que trabalha com gestão, é algo complexo, porque você pode olhar para mim e falar assim: nossa, mas tudo isso já aconteceu com você e você grava um vídeo e fala sobre isso? Claro que sim, porque se algum gestor não assumiu alguma tarefa desestruturada na vida, em que teve que passar por cima de aspectos como método, como feedbacks, como coisas que são valores e princípios para mim, fazer uma boa gestão de pessoas e tudo mais, né? Utilizar método no trabalho, tudo isso são valores e princípios profissionais, né? Valores e princípios pessoais são outras coisas, né? É claro que intimamente ligados, relacionados, por esses aí eu não passei por cima, né? De honestidade, de efetivamente falar uma coisa e efetivamente cumprir e agir conforme que a gente fala, e entre outros elementos pessoais aqui que eu poderia ficar elencando aqui, mas que não são parte fundamental do vídeo. O ponto aqui para mim, pessoal, é que você tem convicções tão profundas que são valores e princípios profissionais e que você não pode abrir mão dessas coisas por muito tempo. Você pode até fazer isso momentaneamente, né? Eventualmente você vai experimentar atividades e essas atividades serão imperfeitas. Você querer colocar tudo absolutamente em método e tal vai fazer com que você seja um procrastinador, né? A pessoa que protela, protela, protela e nunca executa. Então, entenda, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de sustentar isso por muito tempo e que isso não vai ser positivo para você e que isso vai destruir você como líder e que você precisa encontrar um caminho de volta, porque senão você vai sair completamente das suas convicções e isso te fará um líder pior necessariamente. Pois bem, então como fazer para que isso não aconteça? Primeiro, entender que o sistema não elimina a sua responsabilidade. Então, mas cara, foram os outros, o sistema da empresa, a forma como ela é organizada é que me levou a isso. Meu caro, eu vou te falar uma coisa. Você é o gestor do seu tempo. Ah, eu não sou dono da minha agenda. Eu não sou dono.
Meu amigo, se você é uma pessoa de valores e princípios, isso é inegociável. Você vai trocar seus valores e princípios pelo quê? A culpa não é do sistema, a culpa é sua. E no caso, minha. Então, essa proposta de reflexão é o seguinte: a gente pode correr atrás dos resultados e deve, a gente deve ser esforçado, a gente deve fazer absolutamente tudo aquilo que for necessário para fazer a empresa crescer, porque o mercado é competitivo mesmo, e se a empresa não fizer, o concorrente vai fazer. Tudo isso, eu concordo com isso. Agora, qual que é o elemento essencial disso? Fazer de qualquer jeito e no improviso não vai fazer você vencer o seu concorrente, pelo contrário, vai fazer com que você faça entregas porcas, vai prejudicar a sua empresa e a sua imagem profissional. Então, se você quer ser um bom líder, saiba até onde você pode ir, peça estrutura de trabalho, não tente ser um super-herói. Eu tentei ser e me dei mal, tá? E eu aprendi com isso naturalmente. Hoje sou um líder muito mais maduro. Hoje eu consigo fazer com que as coisas aconteçam com estrutura, consigo liderar vários processos ao mesmo tempo, consigo liderar projetos e processos ao mesmo tempo. No entanto, a estrutura para que esses projetos e processos aconteçam, ela se faz necessária. E aí uma pessoa ela precisa trabalhar ou no nível estratégico, ou no tático, ou no operacional. O que não significa que ela não possa conhecer os outros processos, né? Absolutamente ela precisa conhecer a tática e a operação da empresa, ou pelo menos das áreas que ela lidera, profundamente para fazer um bom trabalho. No entanto, ela não pode ser o planejador estratégico, o, né, tradutor da estratégia em prática e o operador. Absolutamente não. Não é possível que isso seja feito dessa maneira. É mais grave você tentar acumular funções estratégicas, táticas e operacionais do que você acumular diversas áreas estratégicas ou diversas áreas táticas. Né? Diversas áreas operacionais é impossível pelo fator tempo. Bem, aí o que eu gostaria também de trazer, né? Essa questão do impopular. Eu falei isso no meu último vídeo, mas eventualmente você precisa ser impopular com o sistema. Com o sistema que eu quero dizer é a sua empresa. Porque as pessoas que estão acima de você querem ouvir sim o tempo todo. Mas ao dizer sim o tempo todo, sem pedir por recurso, sem pedir por estrutura, você está se auto-boicotando como líder. Então, liderar dói porque exige escolha. E para você ser um bom líder, a escolha mais difícil, muitas vezes, é dizer não. Olha, até aqui eu vou, daqui para diante eu não vou mais. Ou para passar daqui para lá, eu preciso desses fatores, desses recursos para fazer uma boa entrega e um bom resultado. Se isso que eu estou falando para vocês faz sentido, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar. Esse é o último vídeo da série de liderança e, bom, pelo menos dessa série de liderança. E até o próximo vídeo.